Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou meditando aqui na palavra do Senhor. Eu gostaria de que os irmãos refletissem juntamente comigo. Você que se interessar de ver o vídeo, né? Que o Senhor possa falar em cada coração. Eu quero ler aqui no livro de Lucas, capítulo 8 e versículo 26. Lucas, capítulo 8, versículo 26. O endemoniado gadareno. E diz assim a palavra do Senhor. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte a Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque já tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas o demônio era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. Até aqui, para nossa reflexão. Antes de Jesus chegar na terra dos gadarenos, um texto acima nos dá a dica, né, que Jesus estava muito cansado. Ele estava pregando a palavra de Deus e ele foi navegar e ele deitou na proa do barco para descansar. Ele estava cansado, ele sendo Deus, mas ele também era homem, ele tinha a sua fase de canseira. Então a parte humana necessitava de descansar e ele estava dormindo na proa daquele barco. E quando sobreveio uma grande tempestade, no qual os discípulos todos se atemorizaram, se aterrorizaram, gritavam, todos preocupados, que o barco deles ia a pique, ia afundar com tanto vento soprando ali. E o Salvador, Jesus Cristo, estava ali dormindo. Mas o inimigo ele já estava lutando, já estava atrapalhando, já estava tramando para que o milagre não ocorresse, para impedir que Jesus chegasse na terra dos gadarenos. Eu entendo assim, cada um entende do modo, mas os discípulos, tendo pouca fé, não exercendo a tua fé, andando com o Salvador, eles acordaram a Jesus: Mestre, acorda, porque estamos perecendo. Mas Jesus olhando para eles, dizendo: Onde está a vossa fé? Onde está a nossa fé, irmãos? Quando o inimigo vem a nos afrontar, quando o vento vem muitas vezes soprar forte, tentar nos parar, aonde está a nossa fé? Aonde está a crença que nós dizemos ter em Deus? No momento da prova, no momento da luta, nós esquecemos que é um Deus que peleja por nós. Mas muitas vezes nós temos que exercer a nossa fé. Temos que acreditar que vai acontecer, mas de todo o coração. Muitas vezes as pessoas dizem: eu tenho fé, mas na hora que vem a prova, que vem a tempestade, que você está no meio do mar, você começa a clamar, pedir por socorro, porque não acredita mais que o Jesus pode apaziguar aquela tempestade. Mas Jesus mandou que os ventos e as águas se aquietassem. Diz a palavra dele da palavra do Senhor, que ele navegou para a terra dos gadarenos, passou do outro lado. E o Senhor sabe na hora de chegar, né? No momento certo, na hora exata, ele chega fazendo milagre, ele chega fazendo a obra. Aleluia, Jesus. Não tem
o nosso tempo não é o tempo dele. E o tempo do Senhor muitas vezes parece ser demorado aos nossos olhos. A nossa posição social muitas vezes impede de ver que o Senhor está trabalhando no silêncio e quer agir ao nosso favor. Nos questionamos com Deus dizendo: ah, meu Deus, mas por que está demorando o milagre a chegar? Aquele homem gadareno havia muito tempo que estava endemoniado. Ele tinha casa, ele tinha família, ele tinha onde viver, ele tinha como sobreviver. Ele era um cidadão, mas devido aos demônios, aquela legião de demônios possuída a vida daquele rapaz, ele começou a entrar em sepulcros, começou a ser escravo de Satanás. Há quantas pessoas que têm casa, têm família, têm uma vida toda pela frente e começa a se afundar no mundo das drogas, começa a se afundar nas bebidas, na prostituição, começa cada dia mais a ir para o fundo do poço e começa a pensar: mas para mim não tem mais solução, porque eu sou uma pessoa que a sociedade não dá nada. A sociedade pode não dar nada para você, meu querido amigo, minha querida amiga que está ouvindo, mas Jesus, ele chega trazendo vida e vida com abundância. Ele chega libertando, curando e salvando você. E um dia você pode estar pregando a palavra dele. A sociedade olha nós com os olhos assim, dizendo: isso aí não vai prestar para nada, isso daí só dá desgosto, só dá trabalho. Mas o Senhor, quando ele escolhe, está escolhido. Ele não está olhando se você bebe, se você fuma, ou se você talvez cometeu algum ato no qual você se sente culpada. O Senhor Jesus, ele chega para dar vida, para dar alegria. E aquele homem lá fazia muito tempo que estava lá possesso de demônios. Satanás, ele não pede licença para entrar na vida do homem, na vida da mulher. Ele chega fazendo arruaça, ele chega destruindo. Talvez a sua vida esteja assim, dessa maneira, nessa situação. Você olha para a esquerda, olha para a direita e olha para trás e olha para todos os ângulos e não tem visto porta de escape e tem pensado até em tirar a sua vida. Ei, mas lembre-se que o Senhor, ele diz assim: aleluia, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei e darei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia. Jesus te chama hoje para te libertar, para te guardar, para te dar vida, para te dar alegria. Há quanto tempo você não sente a paz, há quanto tempo você não sente alegria, mas o Senhor, ele te diz para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega até Deus a não ser por mim. Ou seja, ninguém chega, aleluia. As tuas orações, ela não vai subir por intermédio de Maria, por João, por Pedro, por Paulo, por nenhum. A sua oração, o teu clamor, a tua petição, quando você pedir socorro, é somente por meio de Jesus. Aleluia. Com o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, que leva a nossa oração até o trono de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, aleluia, que aquele homem estava lá endemoniado, morando em sepulcros. Que situação, né, irmãos? Um homem cuja vida estava na sociedade, de repente está lá dormindo em sepulcros, tendo que prender com correntes. Mas nem as correntes seguravam eles. Porque quando uma pessoa está endemoniada, a pessoa muitas vezes ela é descontrolada, ela não sabe como é o que ela está fazendo. Ela não sabe o que ela está agindo, ela não sabe os erros que ela está cometendo, porque ela está sendo induzida por legiões de demônios. E legiões, irmãos, 6 mil homens para formar um grupo de soldado que era chamado de legiões na época romana. Imagina 6.000 demônios no corpo de um ser humano. Que estrago não vai fazer? Que estrago não vai fazer na vida desta pessoa? Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, ele chegou olhando o olhar de Jesus. Aleluia, ele penetra no fundo da alma. Ele alcança a tua alma. Ele tira aquela dor no qual você sente, aquele sofrimento, aquela depressão no qual muitas vezes você pensa: não vou conseguir, para mim é o ponto final. Mas o olhar de Jesus, só basta o olhar dele para a tua vida. A misericórdia dele não tem fim. E o Senhor Jesus diz para você: aleluia, estou aqui de braços abertos, esperando só você me chamar, só você pedir.
Aleluia. O salmista Davi disse no Salmo 121: Leva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Naquele momento ele pensou: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá e nem cochilará. O nosso Deus, ele não dorme, ele não cochila. Ele guarda quando você sai, quando você entra. Basta você querer a Jesus. Dê lugar para o Senhor no teu coração. E aquele homem estava naquela situação. Mas no momento que ele viu os demônios que estavam dentro do corpo daquele homem, se prostrou, fez aquele homem ajoelhar diante de Jesus, dizendo: Não nos faça nenhum mal, ó Filho do Deus Altíssimo. Porque ele sabia que Jesus tinha poder para libertar. Não há outro, não há ninguém. Não há curandeiro, não há benzedor, não há pessoas que mexem com qualquer tipo de benzimento. Nada de simpatia, nada vai colocar a paz, a alegria, vai te dar a prosperidade ou algo espiritual no que te falta. Talvez você tenha todas as suas condições financeiras. Talvez você tenha um carro bom, uma casa boa, dinheiro no banco, mas também não é feliz, porque está faltando algo na tua vida. Você procura de um lado para o outro, procura simpatias, procura em lugares errados, em casas de benzimento. Talvez lá não está a tua salvação, lá não está a palavra que você precisa. E Jesus novamente diz para você: eu sou Jesus e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele deu a vida pelas ovelhas dele, e nós somos ovelhas. Ele é o pastor e nós somos a ovelha. E muitas ovelhas estão dispersas, estão longe de Cristo, sofrendo, padecendo. Aquele homem auto se mutilava. Quando ele estava endemoniado, ele se rasgava, ele se cortava. Ele gritava dia e noite, diz a palavra do Senhor. Ele berrava aos longe, as pessoas escutavam o grito daquele homem. Quantas pessoas estão gritando em desespero, precisando ouvir o milagre de Jesus, precisando ouvir Jesus, mas não tem ninguém que tem coragem de pregar. Enquanto muitos estão perecendo lá fora, irmãos, pastores, missionárias, vocês que têm igreja abertas, fica brigando entre si, quem vai mais ou quem deixa de ir no teu ministério. Vamos se preocupar com as almas que estão possessas de demônios e estão gritando. Placa de igreja não vai levar ninguém para o céu, pode ter certeza que não. A minha não vai levar, a tua não vai levar. O que vai levar é nós sair e pregar a palavra. A igreja é nós, não é as paredes de cimento, de tijolo. Nós temos que nos unir, irmãos, estamos nos últimos tempos. Talvez tem pessoas que estão tirando a própria vida, se mutilando. E olha dentro dessa igreja como é que está. As pessoas ali, um ofendendo o outro em Facebook, em redes sociais. Isso é errado. Eu não tenho ministério aberto. Eu sou apenas uma evangelista que sai pregar a palavra de Deus. Se muitas vezes eu falo as coisas que eu falo direcionada do Espírito Santo, nada sai de mim mesma. Porque o Senhor nos diz: se nós colocarmos um tio ou uma vírgula que não está na Bíblia, nós vamos pagar por isso. Então, ai de nós se falarmos tais coisas, tais palavras que não estão na Bíblia. Tem pessoas que ficam inventando 1001 moda para ganhar almas. Não é bem assim. O que vai ganhar alma é a palavra de Deus. É a tua santidade diante de Deus, a tua obediência diante de Deus. As pessoas vão ver em você o reflexo, o brilho do Espírito Santo. Não tem pessoas que estão fazendo tantas coisas, mas não é bem assim. Isso é para cativar as pessoas. Mas as pessoas vão ficar por emoção naquele instante, mas não vai permanecer. Pode ser que vai vir represália por este vídeo, mas eu estou pregando o que o Senhor está mandando eu falar. Eu vim ao mundo destinada a pregar o Evangelho. Eu fui chamada para pregar a verdade, não placa de igreja. Quem quiser ouvir, ouça. E a palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça, que o Espírito diz às igrejas, não a igreja, às igrejas. Mas tem igreja que não está deixando o Espírito Santo entrar. O Espírito Santo está para fora.
Enquanto muitas igrejas estão na dança, no pula-pula, sapato de fogo e pula daqui, pula dali, pula daqui, só entre os crentes. Mas o evangelho, irmãos, Satanás está destruindo vidas e famílias. Satanás ele está acabando com a humanidade. E muitas pessoas estão cegas espiritualmente e não estão vendo. Não querem enxergar o que o Senhor fez por você. Você estava no mundo de pecado. O Senhor te resgatou, te deu a oportunidade de usar um bom samaritano lá para te acudir. Uma pessoa, uma atalaia para te pregar a palavra. Hoje você é discípulo de Jesus, discípula de Jesus. Tem a oportunidade de dizer para as pessoas que Jesus ele salva. Que esse demônio, essa legião que está destruindo essas famílias tem que sair no nome de Jesus. É apenas no nome de Jesus. Não é no nome da igreja de tal, não é no nome da igreja, nenhuma igreja. É no nome de Jesus, que fez o céu e a terra. Que antes ele era o verbo, desde o princípio ele era o verbo, desde o princípio ele estava com Deus. E ele disse, quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Ninguém quer. As pessoas ficam nessa disputa, nesta briga. E as almas estão morrendo. Eu posso ver. Eu posso contemplar. Muitas vezes eu passo perto do velório. Às vezes a semana inteira eu vejo pessoas lá mortas. Que perdeu sua vida. Talvez com câncer. Talvez tirou a vida. Mas aquelas pessoas estão lá. Sem chance de salvação. Porque não teve quem pregasse. Ou talvez a pessoa ouviu, não teve quem explicasse. Porque a palavra do Senhor diz assim: não tem quem pregue, não tem quem explique. Tem pessoas que estavam pregando prosperidade, dinheiro no bolso e riquezas que Jesus vai dar, um carro, etc e tal. Mas e a salvação e a alma? Que Jesus ele liberta, ninguém prega. Que Jesus ele tem amor para a tua alma, ninguém quer pregar. As pessoas, para ver as igrejas cheias hoje em dia, estão pregando só prosperidade. Só passando o voto da prosperidade. Porque o Senhor ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deus ele faz, ele é dono do ouro da prata. Não estou dizendo que ele não vai fazer. Mas estamos vivendo num mundo, irmãos, de trevas. O mundo que o diabo já dominou. Aleluia, nós temos que pregar a salvação. E nós não vemos mais isso. E aquele homem demoniado, Jesus disse apenas uma palavra: sai dele. Sai em nome de Jesus. Não adianta nós queremos ser o que nós não fomos destinados a ser. Tem pessoas que querem ser, mas não está preparado para ser pastor, para ser pastora, para ser missionário, missionária. Está abrindo ministérios, está abrindo igreja. Mas tem pessoas que estão visando, olha, sem medo de errar, isso. Não está visando as almas. Não está preocupado com as almas. Não querem saber se as almas vão para o inferno. Nós passando um voto aqui. O voto da prosperidade. Irmãos, voto é lícito fazer. É lícito. É bíblico. Porque antigamente as pessoas davam o teu melhor boi, a melhor ovelha em holocausto. Era caro uma ovelha, era caro um boi. E ele sacrificava para Deus. Se quiser fazer um voto de agradecimento a Deus pela tua vida, pelo teu emprego, faça. Mas não se sinta obrigado a fazer quando um pastor ou uma pastora te obrigue a fazer. Sinta você do teu coração o impulso do Espírito Santo. Quando eu prego, eu passo os votos. A pessoa não é obrigada a pegar. A igreja precisa da ajuda nossa. Sim, precisa, porque tem igrejas que pagam aluguéis. Mas tem pessoas que infelizmente não têm o mesmo pensamento que eu. E eu vejo muitas igrejas que estão na honestidade, que estão ganhando almas, que estão se esforçando e levando o evangelho a toda criatura como o Senhor mandou. E eu vejo também igrejas de pessoas que estão só sacaneando o povo, pegando dinheiro e ficando rico. Pode vir represária, pode criticar. Mas enquanto houver fôlego de vida em mim, enquanto eu tiver essa voz para me falar, enquanto Deus me dá entendimento da palavra, enquanto os meus olhos forem abertos,
Enquanto o meu corpo não deixar essa terra, meu corpo foi enterrado, ainda se vier o meu fôlego de vida, eu vou pregar a verdade. Vou falar, doa quem doer, só no nome de Jesus. Porventura você tem pregado na tua igreja que Jesus ele salva? Porventura você tem pregado na sua igreja que Jesus ele está voltando? Porventura você tem avisado a igreja sobre os sinais da vinda de Jesus? Ou está somente passando a mão na cabeça? Não está falando do pecado, do erro, de medo de perder as almas? Ou até mesmo medo de perder as ovelhas? Mas vale um salvo do que o mundo inteiro perdido. Mas vale um membro, um crente salvo, do que uma igreja lotada, todas queimar no inferno. Eu estou falando impulsada pelo Espírito Santo de Deus. E eu estou sentindo uma glória aqui, na minha vida, no meu coração. Eu vou dizer a vocês podem até falar, mas essa irmã ela não sabe nem pregar. Não sei mesmo. Não sei. Mas eu sou induzida, eu sou impulsionada pelo Espírito Santo de Deus a falar o que Ele coloca na minha boca. Porque adianta ter teologia, o que adianta ter? Que adianta conhecer a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não obedecer? Porque o diabo ele conhece a Bíblia de trás para frente para trás, mas ele não obedece. E tem muita gente que conhece a palavra de Deus muito melhor do que eu. E conhece a fundo. E prega bonito, fala bonito. Mas obediência que é bom não tem. Então o que vale mais é a obediência e não sacrifício. Lembre-se disso. Tá? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fala melhor em cada coração. Que não seja aqui a evangelista Emily a falar, mas que o Senhor possa tocar no teu coração. E você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceita Ele aí onde você está. Independente de qual igreja você vai servir. Mas olha bem a que igreja você vai pôr as plantas dos teus pés. Porque tem igreja hoje em dia que não tem condições de congregar. Tem igreja hoje em dia que infelizmente não tem condições. Mas eu convido a você a conhecer a Jesus. E Ele vai indicar a igreja certa para você. Ele vai te mostrar onde você vai se sentir bem. Que Deus te abençoe. E fique com a paz do Senhor Jesus no teu coração. Receba Jesus aí. Aceite Ele como o único e suficiente Salvador da tua alma. Amém? Deus abençoe a todos.